Então, Marcos, ele não se preocupava com o nascimento de Jesus. E já nisso divergiam Lucas e Mateus, porque eles tinham essa preocupação, mas sendo que, mesmo assim, se nós compararmos as narrativas, nós vamos ver alguns desvios, algumas dicotomias. Então, essa era uma dificuldade. E a questão, voltando à questão das cópias, e isso eu quero enfatizar bem. Por exemplo, essa dificuldade não era ligada somente às cópias relativas aos evangelhos. Existia um poeta chamado Marcial, um poeta romano, e lá nos textos de Marcial, ao final verificava-se que ele asseverava, ele deixava como lembrete de que se algum texto não viesse a casar com os textos que ele anteriormente ou em outros momentos tivesse escrito, que seria cópia mal escrita ou culpa dos copistas, que poderiam estar ali provocando um erro acidental. E este erro também, esta preocupação de erro, também vê-se no Apocalipse. No Apocalipse, no final, o Apocalipse são textos assim bem pesados, são textos difíceis, textos que vêm asseverar, vêm trazer uma certa preocupação, e se lidos ao pé da letra, ficam de difícil entendimento. Então, no final, falava-se de que se houvesse alguma adulteração desses textos, ou de forma proposital, ou de forma acidental, que aquelas pragas, aquelas dificuldades recairiam sobre aqueles que viessem a modificar, adulterar ou induzir a uma outra ideia em razão de algum tipo de interesse. E se já existia esse tipo de problema, então que dirá a dificuldade do entendimento da parábola? A parábola, ela é uma citação figurada ou uma narrativa. Então, por exemplo, isso já era um hábito dos antigos hebreus, porque eles tinham dois tipos de narrativa: a narrativa machal e macoal. E numa narrativa havia um sentido figurado, já em outra um dito, uma explicação, uma sentença, uma orientação. E Jesus adotava também esse sentido figurado para fazer as explicações. Uma parábola pode estar encerrando um grande texto, uma grande ideia, um texto que pode estar contido em um livro, até mesmo numa enciclopédia. Então temos dificuldades de hoje estar entendendo ainda essas parábolas. Eu vou um pouco mais adiante e eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano, e buscando as explicações vinculadas àquelas ideias, aquelas interpretações ligadas aos doutores da lei, e vamos tentar passar mais ou menos o sentido da coisa. Mas conta-se que a parábola e a verdade se encontraram um dia. De que forma? A verdade
era uma senhora que andava nua pelas ruas, mas ninguém dava atenção a esta senhora que chamava-se Parábola. E ela melancólica, ela caminhando, ela um dia encontrou a Parábola, a senhora Parábola, muito bem vestida, colorida, enfeitada, adornada, e a Parábola perguntou acerca da tristeza da verdade. Então a verdade disse o seguinte: eu ando por aí, ninguém me dá atenção, é como se eu não existisse, as pessoas até me evitam. E a parábola é porque você anda desta forma. Eu vou lhe emprestar um vestido belíssimo, bem adornado, bem colorido, e eu tenho a certeza que vão dar atenção a você. E assim se fez. A parábola emprestou o melhor vestido que ela possuía. E a verdade vestida passou a ser melhor vista. Passaram a dar atenção à parábola. E as dificuldades iam crescendo nesses séculos iniciais. Por exemplo, Cassiano, no ano de 150 a 170, tentou organizar esses evangelhos. Já se percebia que haviam divergências, dificuldades, e mais adiante, aí sim, Irineu de Orígenes, ele conseguiu dar uma certa organizada. De que forma? Ele escolheu 4 dos evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, e definiu que esses seriam os evangelhos adotados, seriam os evangelhos sinóticos. Eu fico pensando, mas eu gostei da explicação do historiador, porque Irineu, ele viu da seguinte forma: tantos evangelhos apócrifos, tantos manuscritos, manuscritos deteriorados, copiados, alguns provavelmente adulterados. Então, aquele povo iletrado, isso só aumentaria a dificuldade. Então, nós com 4, então estamos até hoje tentando entender, tentando pesquisar, tentando identificar, tentando entender, e o mais difícil, tentando explicar. Ainda dando exemplo para vocês terem uma ideia, as questões cronológicas. Então, a condenação de Jesus se deu porque, segundo Marcos, Mateus e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, se deu porque Jesus fez a limpeza do templo, expulsou os vendilhões do templo. Então daí o Sinédrio ficou em situação difícil, porque ali Jesus estaria representando uma autoridade até maior do que o Sinédrio, do que a própria ação romana. Então o Sinédrio precisaria estar se posicionando. E daí deflagrou-se a perseguição, condenação de Jesus e tudo aquilo. Já João cita isso como um fato que realmente ocorreu, mas sem grande relevância. Ele chegou lá, expulsou, fez o trabalho dele, e as coisas continuaram como antes. Já João acredita que o que deflagrou a culpabilidade, a necessidade do Sinédrio se posicionar diante de Jesus foi que Jesus promoveu aquela ressurreição de Lázaro. Lázaro ressurgiu dentre os mortos, aquele episódio famosíssimo